Salve pessoal! Então vamos ao segundo vídeo para essa prova, tá? Então agora eu vou falar para vocês, já falei para vocês sobre os filósofos germânicos. Agora eu gostaria de especificar, entrar um pouco mais de detalhes na questão kantiana, então na filosofia do Kant, ok? Como eu fiz no anterior, eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, mais breve, então eu vou deixar aqui os acenos específicos para vocês estudarem, daí vocês consultam o material de vocês, consultam um caderno, etc, etc. Então é assim, o que vocês precisam saber do Kant? Eu comentei com vocês no vídeo anterior e comentei nas aulas que ele propunha determinadas críticas em relação à construção da filosofia germânica anterior ao período dele. O Kant ele teve formação religiosa e ele questionou profundamente o conteúdo e os resultados dessa formação religiosa, ainda que dentro do contexto específico da produção filosófica dele, ele tenha mantido muitos desses valores. Isso influencia principalmente a filosofia moral dele, que é uma filosofia super importante para nós em virtude dos fundamentos do direito que vem de uma maneira subsequente. E aí, em razão disso, vocês têm ali alguns encaixes possíveis, sendo esses encaixes aqueles que vão tentar determinar de alguma maneira o que nós vamos chamar lá de uma filosofia dirigida aos imperativos e o que nós vamos entender como uma construção ética, e elas vão justamente cercar aí a construção da doutrina do direito e da filosofia moral. Agora, o que vocês precisam saber? Eu separei para vocês em 3 grandes blocos a filosofia kantiana. O primeiro desses blocos, o bloco da epistemologia e da filosofia da mente, né, ligados à teoria do conhecimento. O segundo grande bloco, o da estética, então da filosofia da arte, que vai oferecer para nós alguns instrumentos necessários para a construção da ideia, da faculdade de julgar e para a construção da filosofia moral. E o terceiro momento, que é justamente o da filosofia moral e da filosofia do direito. Como é que funciona isso? No que diz respeito à cognição dele, eu coloquei algumas questões que vocês têm que lembrar. Primeiro, as classificações dos juízos. Tá? Então, juízos a priori, juízos a posteriori, juízos analíticos e juízos sintéticos. Então, juízos a priori e juízos a posteriori têm que ser colocados porque eles determinam a possibilidade de produzir o pensamento antes das experiências, ou seja, de eu ter a produção do conhecimento como algo pregresso à organização das experiências, ou apenas no sentido do a posteriori, através da filtragem da experiência. E juízos analíticos e sintéticos no sentido específico de determinar, no caso de um juízo analítico, a espécie de juízo que é construída a partir do olhar sobre as características internas que conformam, que determinam a existência de algo, e as sintéticas naquilo que diz respeito à ligação de nomes, a uma construção, portanto, onomástica das teorias kantianas, e daí nós vamos ter dentro desse contexto a mescla dessas qualidades de juízos. Então eu posso ter juízos analíticos a priori ou a posteriori, juízos sintéticos a priori e a posteriori. Eu ainda perguntei para vocês em aula se era possível ter juízos analíticos a priori, já que o a priori prescinde da experiência, mas o analítico exige que a gente olhe as partes de algo para poder compreender esse algo, tá? E a resposta que o Kant vai dar é que é possível. Ok? Eu exemplifiquei para vocês alguns desses juízos, mostrando, por exemplo, que certos critérios fundamentais da razão, da lógica e da matemática são a rigor a priori. Então, por exemplo, um ponto é um conceito a priori, uma reta e assim por diante. Tá? O a posteriori vindo sempre da experiência. Então, todo tipo de dissecação e observação da natureza vai me dar juízos a posteriori. Então, cuidem, lembrem disso, lembrem bem da definição desses juízos, porque eu vou cobrar isso de vocês em verdadeiro ou falso. Num sentido posterior, eu pedi para vocês darem uma olhada naquilo que diz respeito à formação da razão. Eu falei para vocês que existe uma dimensão transcendental da razão e ela é incorporada ou manifestada naquilo que a gente chama de razão pura, a razão que tenta compreender os seus próprios princípios. Eventualmente, esses princípios vão ser imediatamente aplicados à experiência que nos cerca e aí nós vamos ver a formação daquilo que nós chamamos de razão prática. Okay? O universo da arte, o universo das relações morais, eles estão sempre encaixados entre os dois mundos, de modo que, inclusive, quando Kant vai falar sobre a questão moral, ele fala de uma razão que ele chama de pura prática, a título jocoso. Okay? Por que eu peguei logo em seguida a questão da estética transcendental? Na estética, prestem bem atenção nisso que eu posso cobrar isso em uma questão discursiva. Na estética transcendental, eu tentei me concentrar em mostrar para vocês a relação entre ser e manifestação. Para o Kant, o ser, concentrado no noumenon, representa o conjunto de qualidades imutáveis que determinam a identidade desse ser e que emanam para as manifestações, para o espaço das representações ou manifestações, essa dimensão, portanto, das qualidades transformadoras do ente, de uma maneira enfraquecida, mas de modo que permite a construção daquilo que ele vai chamar de fenômeno.
Em outras palavras, existe uma relação entre um sujeito e um objeto. O sujeito, como observador, deposita sobre o objeto as forças necessárias para sua compreensão. O objeto oferece determinadas qualidades por meio de representações ou manifestações, e do encaixe surge o chamado fenômeno, que restringe a alocação da verdade. Lembrem, a verdade nunca está no objeto, sempre no fenômeno, nunca no sujeito, sempre no fenômeno. Sujeito e objeto só existem para o fenômeno, não tem existência independente e autônoma. Isso significa que o fenômeno é o limite do conhecimento que eu posso produzir. Númenon, manifestado no fenômeno, fundamenta esse pensamento, guardando qualidades identitárias imutáveis, ok? Mas o Kant não absorve, então, a ideia de uma mutabilidade ontológica, como a gente colocou antes, absorve no chamado Dasein. Okay? Então ele entende que existe um Dasein que vai passar por esse ciclo de transformações, ele identifica a realidade, Realität, mas ao mesmo tempo ele entende que existe o Noumenon como caracterização desse espaço universal de todas as possibilidades imutáveis do ser. Sendo que para ele as transformações só são aferíveis a partir do momento em que nós enxergamos essas transformações em representações. Então ele dá um ganho de complexidade no processo de pensamento, sim? Lembrem do que eu falei para vocês, que ele entende que as relações de causalidade ou causação estão plantadas aqui no mundo material. Por que isso é importante agora? Porque isso significa que tem coisas que eu só obtenho através da experiência. Esse universo de representações faz com que o Kant tenha uma preocupação fundamental a respeito das regras que embasam a chamada estética transcendental. E essas regras vão se manifestar de modo a permitir a compreensão de que o tempo todo o ser humano está tentando observar formas, manipular formas e atingir estados de refino e perfeição dessas formas, ou seja, alinhando representações com qualidades numênicas, certo? A conjunção desses elementos permite a gente uma compreensão um pouco mais clara daquilo que ele quer dizer com isso. Ele vai dizer assim: claro está que a condição estética resulta desse controle formal, dessa relação que o ser humano tem com a representação e com a forma. Agora, é importante entender também que ele consegue conceber determinadas relações íntimas e louvar certas formas como mais elevadas e mais importantes, porque elas estão mais próximas de certas qualidades essenciais. É isso que ele está constantemente buscando quando ele analisa, quando ele estuda a estética. Esse estudo, essa análise da estética, eles depõem o ser humano, eles lançam o ser humano para o seguinte espaço. O espaço de uma ligação fundamental com o que ele chama de sublime. Então a beleza formal se manifesta naquele encontro com o sublime. O sublime acaba sendo um nome disfarçado para aquilo que ele entende como qualidade essencial do divino no mundo. Tá? Então aí ele acaba se traindo um pouquinho nos princípios leigos, laicos dele. Mas enfim, o fato é que ele busca no controle formal essa edificação estética e essa edificação vai levando à formação de um universo de formas perfeitas, a construção de formas perfeitas. Ver essa beleza, no entanto, tem duas partes ou duas etapas. A primeira etapa é a constituição dessa beleza formal, que é dada por um objeto que a suscita. A segunda parte é a capacidade do indivíduo enxergar essa beleza formal. Por isso, às vezes, quando a gente olha para determinado objeto, para determinada situação, alguns enxergam beleza e outros não. Basicamente, o objeto suscita a beleza, mas o valor aplicado é meu, porque vai depender também do meu domínio e da minha intimidade com o universo das formas, certo? O que mais me interessa aqui é isso. Como as formas estão basicamente ligadas à estrutura das representações e as manifestações das transformações materiais se dão nas representações, da mesma maneira as experiências morais vão aparecer. E a experiência moral, portanto, vai se manifestar aos pouquinhos como sendo aquilo que um objeto suscita, só que agora, em vez de eu dizer se é belo ou se é feio, eu vou dizer se é certo ou se é errado. O valor moral, portanto, é suscitado por situações, por circunstâncias, mas quem agrega o valor, quem adere ao valor, sou eu. E eu também posso não aderir. Não significa que os valores não tenham um padrão. Assim como a beleza tem um padrão ligado à ontologia, ao numênico, também a moralidade vai tê-lo. Como é que a moralidade se organiza? Ela parte do princípio ético do amor próprio. Esse princípio vai ter uma derivação imediata. Então, o amor próprio faz com que eu haja para mim. Eu tenho dois jeitos de agir para mim em benefício meu. Um desses jeitos é chamado de inclinações. Basicamente, eu falo sobre forças desejantes e necessidades. E outro é chamado de vontade. A vontade é a ação que eu tomo por meio de um filtro racional. Toda vez que eu atuo mediante a minha vontade, eu aplico a razão e a minha ação basicamente passa a envolver uma tomada de consciência das coisas que posso ou não fazer em uma dada situação.
opto, portanto, por fazer ou não fazer. E até aí, minha vontade é o único circuito envolvido. Quando eu decido o que eu vou fazer naquela situação, a minha vontade se converte automaticamente numa volição para aquele momento. E essa volição, entendendo então as escolhas racionais disponíveis, pode então levar a uma opção. Eu penso e imagino o seguinte: tal atuação, tal forma de agir é a melhor possível, como está fundamentado pela qualidade mais excelente da razão, e eu vou seguir então esse rumo. Ou eu posso simplesmente escolher ignorar o que a razão diz e seguir outro rumo qualquer, ainda que isso não faça muito sentido. Mas, se eu opto por fazer o que a razão determina, eu estou imaginando ao mesmo tempo que a minha volição segue o caminho que toda pessoa naquela situação deveria seguir. Afinal das contas, somos todos portadores de razão e aquela situação segue as regras da razão. Logo, quando eu sigo essas regras, eu já tiro essa volição de mim e externalizo. E quando eu externalizo, eu torno ela universal por sua própria natureza. Ali ela virou uma regra volitiva e eu passei a obedecê-la como se ela fosse externa a mim. Das regras volitivas derivam as conclusões racionais a respeito de todo comportamento, chamadas máximas. E das máximas derivam os chamados imperativos, que são pontuais para cada situação. Tem 3 tipos. Os categóricos, que eu obedeço porque são inclinações diretas e imediatas da razão. Então eu obedeço porque tem que obedecer. As hipotéticos, os imperativos hipotéticos, que são basicamente aqueles que eu sigo porque quero atingir certos resultados, são os mais recomendáveis. E os imperativos persuasivos, que são aqueles que eu sigo quando eu quero agregar pessoas a meu favor, trazer a aliança de pessoas para o meu favor. Certo? Então existem essas 3 dimensões. No que diz respeito à formulação jurídica, esses mesmos elementos são plasmados e jogados no direito como princípios, e a arquitetura jurídica que existe ao redor disso é travada como um contexto de relações fenomênicas. O fenômeno jurídico se dá então como 4 tipos de relações possíveis. A relação entre um sujeito e seu Deus, a relação entre 2 sujeitos, a relação entre sujeito e objeto e a relação entre objetos. Relação entre objetos nada mais é do que derivação de relação de sujeitos a sujeitos. Relação de sujeito a objeto significa que eu posso interpor a minha apropriação de determinado objeto perante outros sujeitos. A relação sujeito com Deus vale para quem acredita em Deus, para quem não acredita ela não vale. E mesmo que acreditasse, Deus continuaria a ser um sujeito, ainda que de natureza diferente, de modo que a única relação que realmente existe é sujeito-sujeito. Alguém ainda poderia obstar dizendo, não, mas e o escravo, como é que fica nessa história? Ele é tratado como objeto, mas a rigor é sujeito. Isso é uma coisa que o Kant coloca na doutrina do direito. Em torno dessas estruturas fenomênicas, nós temos uma base principiológica, que pertence ao espaço do chamado direito natural, e ela determina a estrutura de todo o enraizamento jurídico, a começar pelas instâncias penais e administrativas, alcançando depois disso todo o circuito de relações intersubjetivas. Ok? Isso é o que vocês precisam saber de Kant. Revisando, o que vocês precisam lembrar? 1. As raízes do pensamento kantiano. Influências pietistas, mais conteúdo declaradamente laico, ainda que ele se traia de vez em quando. 2. Qualidades epistemológicas e cognitivas. Quais são? Existe uma relação fenomênica, sujeito-objeto. O númeno está além do alcance desse fenômeno. O fenômeno resguarda a verdade, nem sujeito nem objeto. Sujeito e objeto existem para o fenômeno. O númenon permanece como relação imutável das qualidades de ser. O Dasein está ao lado do númenon e cristaliza, consolida as suas transformações. No entanto, essas transformações só aparecem no espaço de representações e, portanto, no âmbito do fenômeno. Em razão disso, ele vai buscar perscrutar na crítica da razão prática e na crítica da faculdade de julgar, mais especificamente como as transformações operam e como as formas são controladas ou influenciam, vai chegar à conclusão de que existe um padrão de beleza, e esse padrão de beleza emana uma força que é o sublime, qualidade essencial, mas ao mesmo tempo recai no seu sentido transformador dentro do fenômeno. Ali vai encontrar uma distinção. O objeto suscita a beleza, mas quem determina se é belo ou não sou eu, ainda que eu dependa do objeto para suscitar o meu olhar sobre a beleza. Plasma-se essa mesma relação para o âmbito moral. Uma situação suscita o juízo moral, mas o juízo moral quem dá sou eu, se é certo ou se é errado. A determinação do certo e do errado obedece às regras da razão, parte do princípio do amor próprio, passa por inclinações e vontades. A razão se aplica sobre a vontade, criando a volição e as regras volitivas. Regras volitivas levam às máximas aos imperativos, e os imperativos vão construir os elementos internos principiológicos de formulação do direito.
Relação fenomênica no direito se resume à relação sujeito-sujeito, constrói depois disso a arquitetura penal e administrativa e vai se esparramar para todas as outras esferas jurídicas, ok? Seria isso que vocês precisariam saber de Kant. Isso aqui é um super resumo, tá? Evidentemente, tá? Mas deem uma olhadinha nas anotações de vocês e nos textos que vocês vão ter uma visão bem clara, bem específica do que eu preciso. Eu vou cobrar de vocês uma questão de verdadeiro ou falso e talvez, a depender da prova, uma questão discursiva, ok? É isso aí, pessoal. Eu volto logo mais com um terceiro vídeo para vocês, agora falando sobre Hegel. Abraço, galera!